Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo que pelo quarto ano consecutivo está na semifinal da Copa do Brasil e passou bem diante do Bahia. Venceu lá e venceu cá. 1-0. Ah, mas não deu espetáculo no Maracanã na noite de ontem. Amigo, quer espetáculo? Vai pro Rock in Rio. O jogo de ontem era para se classificar. E jogou bem, tá? Coletivamente falando e individualmente falando, vários jogadores se destacaram. A gente vai comentar isso aqui rapidinho. Tem também Tite desmentindo fake news envolvendo possível contratação. E por falar em contratação, Marcos Braz mandou avisar o seguinte: calma, vou contar já já. Ele também falou sobre a renovação de contrato do Gabigol. Tem Arrascaeta, tá lesionado ou não tá lesionado? Ontem ele pediu para ser substituído após botar a mão na coxa. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, pessoal, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Vamos compartilhar. Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil, muito próximo de ser campeão novamente da competição, conquistar a quinta vez a taça da Copa do Brasil. Vamos sair compartilhando, tá bom? Vamos para as informações. Antes, não posso deixar de elogiar aqui o Flamengo ontem. De verdade, eu brinquei na minha introdução aí, mas é sério. O Flamengo não deu espetáculo, mas fez um jogo extremamente seguro, merecedor da classificação às semifinais da Copa do Brasil. Para ser justo, o Bahia só teve uma grande chance. No começo do jogo, por volta dos 8 minutos, que eu acho que foi muito mais mérito do Everton Ribeiro, que é um cracaço da bola, achou o centroavante do Bahia, o centroavante do Bahia não aproveitou, até porque o Matheus Cunha saiu muito bem do gol, fechando o ângulo. Fora essa oportunidade, o Bahia não teve nenhuma outra e o Flamengo foi extremamente seguro. Coletivamente falando, jogou muito bem. O Tite mostrando que soube utilizar bem o período da data FIFA para treinar algumas deficiências do Flamengo, sobretudo setor defensivo, bola aérea, e individualmente falando, vários jogadores se destacaram. Wesley fez uma grande partida, foi uma ótima opção pelo lado direito do Flamengo. Fabrício Bruno, falei já para vocês e vou repetir, você, torcedor do Flamengo, só vai dar o devido valor a Fabrício Bruno quando ele sair do Flamengo. É um jogador extremamente importante. Para resumir o Fabrício Bruno, pouca mídia e muito futebol. Léo Pereira também seguro. Ayrton Lucas achei mal. Achei que ele fez uma partida abaixo dos demais companheiros. Para mim, se tivesse um ponto negativo na equipe do Flamengo diante do Bahia, foi o Ayrton Lucas. No meio de campo, o Everton Araújo jogou muita bola, mas para mim nenhuma surpresa. Eu acompanho esse jogador desde os tempos de categoria de base. Léo Ortiz novamente muito bem mesmo. Arrascaeta sentiu a parte física, mas craque é isso. Ficou sumido o jogo inteiro, quando de repente foi lá e botou a bola na rede. O Gerson, novamente muito bem em campo, muito bem, é chover numa olhada elogiar o Gerson na temporada 2024. Luiz Araújo, mais uma grande partida, mesmo atuando pela ponta esquerda, que não é o forte dele. Bruno Henrique, muito bem, parabéns ao Bruno Henrique pela partida de ontem, um cara com muita vontade. Ah, mas não deveria dar 3 anos de contrato, amigo. O Bruno Henrique faz por onde? É um cara que não se mete em confusão, não é polêmico, muito pelo contrário, ficou 10 meses aí longe dos gramados, deu a vida para voltar o quanto antes, conseguiu voltar antes do planejado e tá aí, querendo ou não, buscando o espaço dele, buscando o melhor futebol dele. De maneira geral, gostei demais do Flamengo, muito mesmo. O Tite mostrando que tudo tem limite, até mesmo a insistência pelo ala, botou o Everton Araújo e o garoto deu conta do recado. E parabéns também aos torcedores do Flamengo, mais 65 mil pessoas presentes no Maracanã, uma linda festa, empurrando os jogadores com direito a mosaico, e o Flamengo novamente confirmando porque tem a melhor média de público. Independentemente da hora, do dia, o torcedor do Flamengo marca presença e empurra os jogadores. Vamos agora para as informações, porque, olha, vou te falar. Fred Luz, lembra dele que foi dirigente do Flamengo durante 5 anos, de 2013 a 2018? Hoje ele é CEO do Corinthians. Ele estava dando entrevista à TV Corinthians, se eu não me engano, e sabe o que ele lançou? Quando eu cheguei ao Flamengo, o sonho de consumo era chegar no Corinthians. Pô, Fred Luz na boa, cara. Com todo respeito ao profissional Fred Luz que eu tenho e à pessoa Fred Luz que sempre me tratou muito bem. Isso aí eu vou caracterizar como jogar para a galera. Com todo respeito,
se a gente for parar e analisar, quando você chegou ao Flamengo em 2013, o Corinthians também não era isso tudo, não. Tudo bem, conquistou o Mundial lá, mas financeiramente falando, sempre teve dificuldade e hoje em dia está passando por mais dificuldades ainda, mas continua contratando. Então, não dá para levar essa do Fred Luz a sério. Alô, Fred Luz, na boa, quer fazer algo? Paga ao Flamengo que vocês devem a compra do Mateuzinho, porque até agora vocês não botaram na conta do Flamengo, tá bom? Dito isso, vamos para o Pedro. Pedro operou nessa sexta-feira e o Flamengo deu uma importante notícia, uma boa notícia, informou que a cirurgia do atleta Pedro foi realizada com sucesso. Ainda bem, a alta hospitalar está prevista para amanhã, sábado, e o Flamengo vai divulgar os próximos passos da recuperação em breve. Após o jogo de ontem, Marcos Braz, ele sempre aparece nas horas boas, e ele apareceu novamente numa hora boa e falou sobre possível contratação e descartou, praticamente não, ele cravou que não tem mais contratação no Flamengo na temporada 2024. Abre aspas para o vice de futebol do Flamengo. Estão encerradas as contratações. A gente entende que se encerrou o processo da janela de transferência. Trouxemos 8 jogadores, 4 agora e 4 no começo do ano. A gente entende que temos centroavante na casa, centroavante que já resolveu o nosso problema por várias vezes, está se referindo ao Gabigol. Também tem o Bruno Henrique, tem o Carlinhos, enfim, você tem o Gabigol, a gente entende que se encerraram as negociações e qualquer tipo de contratação. Pelo menos, a priori, é o que eu posso falar nesse momento para vocês, confirmando aquilo que eu havia dito para vocês, que a diretoria do Flamengo não contratou nenhum substituto para o Pedro após o fim da janela de transferência, porque das opções que estão livres no mercado, por exemplo, o Martial, o francês, que muita gente estava pedindo, o Flamengo sempre considerou essa contratação de alto risco, um investimento muito alto, um contrato longo para um jogador que não atua desde dezembro, e a avaliação foi mesma sobre o Memphis Depay, que acabou sendo contratado pelo Corinthians. Inclusive, o Corinthians promete pagar um salário para ele de mais de 3 milhões de reais por mês. No Flamengo não havia a menor condição do Flamengo assumir essa responsabilidade por um longo período. O contrato dele vai ser até o meio de 2026. Marcos Braz também falou sobre a possível renovação com o Gabigol e, vou te falar, pelo que ele disse, não vai renovar mesmo não, hein? Abre aspas. Em relação à renovação do Gabigol, está na mesma maneira. O Gabriel é um jogador experiente, não é criança. Ele tem novas chances que se o Pedro estivesse em sua plenitude, ele talvez tivesse menos chance. Ele sabe da chance que está tendo e tem certeza absoluta que ele vai resolver nossos problemas, como várias vezes já resolveu nos últimos anos. E por falar em contratação, o Tite também desmentiu, confirmando uma informação que a gente havia dito aqui, que Flamengo e Benedetto nunca teve conversa, o treinador nunca ligou para o jogador, o Flamengo nunca teve interesse na chegada desse jogador argentino que está livre desde a saída do Boca Juniors. Abre aspas para o técnico Tite. Nós estamos no momento que está em muita fake news e tem muita informação errada. A informação é mentirosa e quem disse mentiu. Não estou dizendo que é mentiroso. Mentiu. Eu gostaria de saber o nome da pessoa até para dar o ar para todo mundo, porque é fácil dizer assim, falaram, e aí todos vocês ficam envolvidos. Aí a imprensa falou, não é a imprensa que falou. Então essa matéria disse e o cara assinou a informação que ele sabia o nome, dá o nome dele. Eu gosto de nome lá, sabe por quê? Que daí ele vai pensar 2 vezes. Que isso não é fácil dizer assim, os técnicos falam, a imprensa diz, aí faz assim, bota tudo na mesma coisa. Não, tem que dar o nome do cara. Não é assim? Eu quero dar um nome mentiroso. É mentira. Não falo nem conheço que ele é dito. Joguei só contra, tá? Então, tá aí o Tite. Nossa, eu não sei também quem falou que o Tite ligou para ele, mas a informação que eu tenho é que nunca teve esse contato mesmo. E o próprio Tite está dizendo aí que é mentira. E por falar em Tite, ele falou sobre a ausência do Pedro e como o time vai jogar. Nós, abre aspas, nós não fizemos projeção para o restante da competição sem o Pedro. A gente fortalece quem está e o campo vai falar. É adaptação, sim, como aciona características diferentes. O BH é de atacar o espaço. No primeiro tempo, os 2 marcadores estavam marcando bola de profundidade. No intervalo falamos, pega a bola no pé. Jogadores que têm essas características, fora o cabeceio que ele tem. Quando o jogo é pensado, por vezes essa adaptação é necessária. O jogo vai exigir e o campo vai falar. O Tite, como sempre, dando rodeios. Para finalizar nosso vídeo, galera, Arrascaeta, muita gente preocupada. Eu entrei em contato com uma pessoa do Flamengo e vou ler exatamente o que a pessoa disse. Eu falei, fala
Fala, meu amigo, boa tarde. Arrascaeta, temos alguma atualização? A pessoa respondeu: fala aí, meu amigo, boa tarde. Ainda não, mas ele mesmo disse que era cansaço, que não tem nenhum tipo de lesão. Perguntei sobre treino, ele disse: o treino ainda não começou no campo, mas quem atuou mais de 45 minutos ontem não vai treinar no campo. A ver se o De La Cruz vai para o campo. Se não for para o campo, está descartado para o jogo contra o Vasco no domingo, 6h30 da noite, no Maracanã. Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. E depois, na quinta-feira, o Flamengo encara o Peñarol pela Libertadores da América, jogo também no Maracanã. Para esse jogo contra o Vasco, acredito numa equipe bem mesclada, até porque, supondo que o Arrascaeta não esteja 100%, duvido o Tite forçar. De La Cruz não estando 100%, duvido o Tite forçar. Mas tem os retornos de Varela e Pulgar, que foram reservas ontem por conta do desgaste com as suas respectivas seleções. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Sextou por aqui. Beijo, até o próximo vídeo. Tamo junto e fui! Olha a música pro Vene Casagrande. Cadê? Teve gente ficando até tarde acordado, secando, mas não deu certo. Quem? Teve gente preparando o abadá, mas também não deu certo. Quem? Deu a lógica. Mengão na semifinal novamente pelo 4º ano seguido. Eu tô doida pra vocês jantarem juntos na final. Olha. Esse dia vai chegar, Vene Casagrande. Tomara, pô. Eu quero. Entre Vasco e Atlético Mineiro, eu prefiro o Vasco. Sem sombra de dúvida. Olha, vai assim. Mas antes tem... Dia 13 de setembro, 1h10. Separa o corte. Antes tem que prezar pelo respeito ao Corinthians, que é um grande clube. Vive um momento terrível, mas tem que respeitar a camisa. O Flamengo não tá na final. Não, pés no chão, calma, Ontem no... vocês vão começar a vazar o que eu falo por aí? Desculpa. Vocês estão vazando. Isso tá vazando mais do que a escalação do Flamengo. Ontem você falou o seguinte: respeito muito o Corinthians. Vene Casagrande. Que A verdade é o seguinte, assim, deu a lógica, né? Ontem? Ontem deu a lógica. Claro, o Rogério Ceni tava no Maracanã. Ai, gente. Cadê? Que música A fase tá ruim, enfrenta o Rogério Chama o Ceni. Rogério Ceni. Pra quem não sabe, o Rogério Ceni como treinador contra o Flamengo são 14 jogos e 14 derrotas. Isso é um número absurdo. Eu posso dizer que o Rogério Ceni é mais freguês do Flamengo que o próprio Vasco, por exemplo. Ai, Vene, você tem o dom de irritar as pessoas. Sobe o hino do Flamengo. Cadê o hino do Mengão? já tem. É verdade! Olha Mas aí, como é ó. campeonato brasileiro, Então vem pra peruca. Quem ganhar põe a Quem perder põe a peruca. fechado. Tem que achar a peruca, inclusive, né? Que a gente acha. A nossa Perfeito. produção é 10, vai achar. Muito bem, olha aí, ó. Com uma bela festa no Maracanã, né? Mosaico bonito, hein, Vene Linda Casagrande? festa, Muito parabéns aos bonita a festa. torcedores. Passou pra semifinal o Flamengo, hein? Essa é a Copa do Brasil, minha gente. A reportagem é do Flavinic. Fala, Flavinho. Cadê as canjicas do Vene? Olha lá, ele tá sumindo. Rodou, Mais de 65 mil torcedores fizeram uma recepção para inflamar os jogadores do Flamengo. Mas foi o Bahia do Everton Ribeiro que começou assustando nesse chute do Everaldo para fora. Logo depois, boa troca de passes e o Gerson bateu com força para a defesa do Marcos Felipe. Só no fim do primeiro tempo, o Flamengo voltou a ameaçar, com Bruno Henrique finalizando em cima do goleiro. Nós não fizemos projeção para o restante da competição, seu Pedro. A gente fortalece quem está e o campo vai falar. Precisando vencer, o Bahia deu mais espaço no segundo tempo e o Bruno Henrique arriscou de longe. No contra-ataque seguinte, o atacante rolou para o Arrascaeta colocar para dentro e aumentar a vantagem do Flamengo no confronto. Chegou no sábado e o trabalho que o Arrascaeta fez, eu falei, ele não vai para o jogo. Então, se colocar à disposição, isso é um caráter, é aquele outro aspecto que ele gere, que quando fecha as cortinas ali dentro tem. Esse grupo tem. O Flamengo faz 2-0 no placar agregado e vai disputar a semifinal da Copa do Brasil pelo 4º ano seguido.
Na próxima fase, encara o Corinthians por uma vaga na decisão. Então eu não quero falar de Flamengo e Vasco antes de passar, antes de ter a oportunidade de poder passar contra o Corinthians. Eu não quero falar de Flamengo e Vasco, mas para mim ia ser especial porque eu era diretor de futebol do Flamengo em 2006, quando a gente foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco. Era uma outra nomenclatura, era um outro Flamengo, mas para mim ia ter um gosto especial disputar essa final de novo. O Flamengo chega na semifinal da competição pela 17ª vez. Quebra recorde e ainda aguarda energia para o clássico contra o Vasco, domingo no Maracanã. Parabéns pelo VT, Flávio Vini. Tal como a atuação do Flamengo ontem, Gostou, impecável. Gostei. Gostou? Gostei. Assim, a gente estava até conversando aqui no off, elogiando alguns jogadores individualmente falando, só que eu quero destacar o coletivo do Flamengo. Eu acho que o grande craque do Flamengo ontem foi o coletivo, o jogo coletivo. O técnico Tite mostrou que ele soube utilizar muito bem esse período da data FIFA, melhorou muitas situações de jogo, inclusive o setor defensivo não sofreu tanto com jogada aérea. E a grande verdade é o seguinte, o Flamengo controlou a partida. Foi apenas um lance do Bahia no começo do jogo, que eu acho que foi muito mais mérito do Everton Ribeiro, que é um cracaço da bola e acabou achando o centroavante, que perdeu uma baita oportunidade, mas perdeu também porque o Matheus Cunha saiu muito bem do gol, fechando o ângulo. Inclusive, o Matheus Cunha nesse lance mostrou a segurança dele, embora eu tenha criticado a escolha do Tite para ser o goleiro da Copa, mas ele foi muito bem nos 2 jogos diante do Bahia, e o coletivo do Flamengo ontem, para mim, foi o grande destaque. Mas eu quero elogiar a partida do Everton Araújo, o garoto que entrou nessa situação, digamos, nessa fria, mas deu conta do recado. Para mim, nenhuma surpresa. Eu sou um cara que eu gosto muito de acompanhar a categoria de base e eu sempre acompanhei o futebol do Everton Araújo e ele sempre mostrou ser esse jogador. Nos bastidores, vocês vão se recordar, quando ele fez aquele gol de cabeça diante do Atlético Paranaense, a gente elogiou aqui a postura dele fora das 4 linhas. No finalzinho do jogo, exatamente, né? É um cara que busca conhecimento após as atividades. Quando ele não entende o que a comissão técnica passou, ele procura os auxiliares, o próprio técnico Tite, para entender melhor o que ele precisa fazer dentro de campo. E é isso, é mais um garoto cria das categorias de base, na verdade cria do Volta Redonda, que o Flamengo garimpou lá no Volta Redonda, chegou aqui no Sub-20 do Flamengo e ele está subindo de produção, que o Flamengo está se destacando agora na saída do Igor Jesus, que foi vendido pelo Flamengo, ele entra nessa vaga. Bruno Henrique, esse que está com a bola aí, fez uma baita partida, Luiz Araújo novamente fez um grande jogo, o Wesley jogou muita bola, parabéns ao futebol do Wesley ontem, o Gerson, elogiar o Gerson, é chovendo no molhado, mais uma grande partida. O Arrascaeta, que eu achava que estava muito apagado, inclusive até conversando com uma amiga minha falando, quando eu critiquei o Arrascaeta e ela também, foi aí que o Arrascaeta fez o gol, mas craque é isso, craque não se tira. Ele foi substituído porque ele pediu para ser substituído, teve um incômodo muscular. Elogiar também a partida do Fabrício Bruno. Eu falo para os torcedores do Flamengo, os torcedores do Flamengo vão dar o devido valor ao Fabrício Bruno quando ele de fato sair do Flamengo, porque é um jogador de pouca mídia e muito futebol, jogou muita bola. E também, para finalizar, o Léo Ortiz. Que partidaça do Léo Ortiz e novamente como volante, um jogador com a bola nos pés, você espera qualquer coisa boa. A verdade é essa. Seja jogando como zagueiro, seja jogando como volante. Para quem, eu acho que quem esteve abaixo ontem da partida do Flamengo foi o Ayrton Lucas. Não fez um grande jogo, eu acho que ele sente muita pressão, o lado psicológico acaba pesando muito, mas de maneira geral, parabéns ao Flamengo pela atuação ontem. Repito, uma atuação coletiva muito bem. Controlou tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta, mereceu passar de fase e agora está novamente na semifinal da Copa do Brasil, 4º ano seguido. É aquilo que se esperava do Flamengo. Quer espetáculo? Vai para o Rock in Rio, que começa hoje. O Flamengo venceu dentro de campo, fez o dever de casa e pronto. Está na semifinal da Copa do Brasil. Mas é isso que a gente fala por aqui, não é, Lucas Pedrosa? Há muito tempo. A gente fala isso há muito tempo aqui. Tudo bem que a gente entende que a torcida do Flamengo chega num momento, né, da vida dela em que ela realmente tem que cobrar boas atuações, porque ganha tudo, a última década é muito vitoriosa, e aí começa realmente a cobrar. Não, mas o problema é quando tem uma atuação como foi diante do Corinthians. E aí o torcedor do Flamengo tem que cobrar. Claro. Porque o Flamengo, independentemente do investimento, né, não pode ter uma atuação como aquela contra o Corinthians, que foi totalmente sem vontade. Não foi apenas desorganização tática. Em alguns momentos o torcedor está certo. Mas ontem, quem queria espetáculo, repito, vai pro Rock in Rio. Mas é isso, como em jogos de Libertadores, esse jogo de mata-mata, gente,
Nem sempre vai ser um jogão. O importante é passar, o importante é garantir a vaga. E aí, vamos jogar mais um pouquinho de confete no menino Everton Araújo, Pedrosa? O Vene traz a informação que aí ele chega para suprir a vaga do Igor, que foi o Igor Jesus. Vendido. Graças a Deus que a gente não tem aquele negócio de 2 nomes no futebol carioca, né? Acabou esse problema pra gente. E o Igor Jesus foi vendido, esse é o Igor Jesus do Flamengo. E aí, na verdade, então eu acho que esse jogo ficou muito nítido pra gente entender que, na verdade, o Everton Araújo já é o suplente imediato, porque na vaga do Alan, ele fez a escolha de colocar o Everton. E deu tudo certo, Pedrosa. O Tite ontem teve uma leitura de jogo perfeita. Primeiro no Everton Araújo, quando ele para de insistir no Alan, que claramente não conseguia entregar o que era para entregar com toda a pompa que veio a contratação dele. Ele acerta na escolha do Bruno Henrique como centroavante, que nem centroavante é um atacante, porque ele flutua pelo lado direito, flutua pelo lado esquerdo, faz facão pelo meio, consegue ser importante também na cabeçada, e para mim foi o melhor da partida ontem. E ele escolhe novamente o Léo Ortiz para ficar também nessa vaga de volante. Então o Flamengo ontem teve um time extremamente equilibrado, com a cara do Tite. Resultado e regulamento debaixo do braço, controlou o jogo o tempo inteiro. O Bahia é uma equipe extremamente qualificada, mas sempre falo que falta o matador no Bahia, falta aquele camisa 9 que vai botar a bola pra dentro, que o Everton Ribeiro vai deixar de cara, que o Cauli vai deixar de cara e esse cara vai decidir. O Bahia não tem esse jogador. E o Flamengo se aproveitou muito bem em relação a isso. Luiz Araújo também fez uma boa partida, um time equilibrado, um time consistente, que não sofreu e está classificado para as semifinais, inclusive com a queda do São Paulo na Copa do Brasil. O Flamengo é o único time que está nas 3 competições dentro do futebol brasileiro. Isso só mostra, mais uma vez, que você pode até contestar o desempenho, hora ou outra, tudo bem. Mas esse é o Tite, ele vai te entregar resultado. Muito bem, olha, o Braz falou também sobre a situação do Gabigol no clube, Vene. Ele viu uma renovação como distante e acredita que o jogador terá mais oportunidades com a lesão do Pedro. Cadê? Ele é um jogador experiente, ele não é nenhuma criança. Ele sabe que vai ter, com certeza, outros ares aí que, teoricamente, se o Pedro se estivesse dentro das suas condições, talvez ele não iria ter tanta chance. Isso acontece no futebol, não é o primeiro, não é o único. O que é importante é dizer que o Gabriel várias vezes resolveu nossos problemas e resolveu bem resolvido. É isso aí, ele teve um pouquinho de oportunidade ontem, hein, Vene? Teve um pouquinho de oportunidade, mas a tendência é que até o fim da temporada seja apenas esse pouquinho. Quando o Tite opta ali pro Bruno Henrique, o que eu acho que fez de maneira extremamente correta, levando em consideração o momento ruim tecnicamente do Gabigol e também a parte física, porque estava voltando de lesão, o Tite fez a escolha certa e o Bruno Henrique mostrou isso dentro de campo, que se destacou. O Gabigol é aquilo, a gente está falando aqui do Gabigol já há muito tempo, você já usou até essa analogia, que para mim é uma analogia perfeita, é um casamento que já acabou, vivem no mesmo teto até resolver as questões burocráticas, porque é questão de tempo para o Gabigol se despedir, ele não aceitou a proposta do Flamengo de renovação de contrato, tudo bem, ele não tem a obrigação de aceitar, o Flamengo também não tem a obrigação de aumentar os valores, o que eu já acho que os valores foram muito bons, apesar do péssimo momento do Gabigol, o Flamengo mesmo assim ofereceu 50% de aumento para ele salarial, ele não aceitou e vida que segue. Eu acho que o Gabigol já se pagou. Aquilo que o Flamengo queria do Gabigol, o Gabigol já se pagou. E o Marcos Braz, assim, a gente pode fazer todas as críticas do mundo ao Marcos Braz, eu faço várias críticas, mas o Marcos Braz, justiça seja feita. Em 2019, era o único da diretoria do Flamengo que queria a contratação de Gabigol. Bateu de frente com muita gente nos bastidores, conseguiu a contratação e deu certo. A verdade é essa, a contratação do Gabigol deu certo. Só que, como tudo na vida, o ciclo chega ao fim. Na minha opinião, o ciclo do Gabigol com o Flamengo chegou ao fim, eu acho que as partes entendem isso. Ô, Pedrosa, domingão chegando. Tô cheio de corte do Vene. Não tá, não. Tá sim. Quero pegar o Vasco. Não, eu tô falando de Copa do Brasil, Tô doido pra isso. São competições diferentes. É o mesmo time. Não, porque o Saido é Flamengo contra o Vasco. Não parece. Quando o Flamengo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, não parece que é o Flamengo. Olha, 6h30 da tarde, Clássico dos Milhões no Maracanã. É Flamengo e Vasco. É Flamengo e Vasco. A gente fala o Flamengo primeiro porque o Flamengo é o mandante desse jogo. Mas é meio a meio, hein? 50-50, assim foi no primeiro jogo também, no Maracanã, que era Vasco e Flamengo.
eles escolheram em metade do estádio ser para um, metade do estádio ser para o outro. Lembrando que a prática, geralmente, no Rio de Janeiro, nos jogos, né, do Campeonato Brasileiro, 90% para o mandante, 10% para o visitante, dependendo da carga máxima do estádio. Ô Pedrosa, como é que tá a preparação das duas equipes? Mas antes de tudo, vamos falar do negócio de ingresso? Sim. Porque o torcedor do Vasco, o vascaíno, ele estava com uma certa dificuldade de comprar o ingresso. Sim. Lembrando, como eu disse, o Flamengo é o mandante, então quem opera toda a questão de venda de ingresso é o Flamengo. E a torcida do Vasco estava reclamando pela dificuldade de comprar esse ingresso. O que está acontecendo, Pedrosa? Vamos lá, Fernanda. Uma informação exclusiva que a gente apurou. Nessa manhã, desde as 10 horas da manhã, o torcedor do Vasco tem enfrentado muitas dificuldades com o sistema do Flamengo, principalmente com a questão do reconhecimento facial, que já está implantado no Maracanã. E aí o sócio torcedor do Vasco poderia comprar e conseguir entrar com a parte facial. Mas muita gente ficou sem ingresso nessa manhã, reclamações. E, obviamente, eu fui apurar essa situação. O Vasco entrou em contato com o Flamengo admitiu que há uma instabilidade no site e o Flamengo fez também, junto com o Vasco, de tudo para que isso fosse resolvido. A apuração que eu tenho é que esse sistema deve ser normalizado até às 14 horas dessa sexta-feira, mas para minimizar os prejuízos que já foram causados para a torcida do Vasco, o Flamengo decidiu abrir pontos físicos para que a torcida do Vasco pudesse comprar também fisicamente. Então, dessa forma, daqui a pouquinho, não sei se já soltaram, até porque eu estava ao vivo, mas daqui a pouquinho vai ter um comunicado dizendo um pouco desses pontos físicos onde o torcedor do Vasco vai poder comprar seu ingresso. Quem já fez a compra online vai estar valendo da mesma forma, então é uma forma de resolver. Muita gente falou assim, boicote, mas a informação que eu apurei é que o Flamengo tentou também ajudar o Vasco a resolver a situação que estava fugindo do controle do Flamengo e era uma questão do sistema realmente. Sim. Então pontos físicos vão ser abertos para que o torcedor do Vasco não seja lesado, até porque, como você muito bem destacou, esse jogo é 50-50. Eu acho isso extremamente positivo para o futebol carioca, porque não tem nada mais bonito no Maracanã do que você ter um canto da torcida de um lado, canto da torcida do outro. Isso é a essência do futebol carioca. Então, para o torcedor vascaíno, pontos físicos serão abertos. Em breve, os comunicados estarão aí nas redes do Flamengo e também no Vasco da Gama. Muito bem aí, sempre informando o Lucas Pedrosa. Preparação para o Flamengo ainda não tem, né? O povo ainda está respirando aí a classificação. Sejamos né? francos, o Flamengo provavelmente vai ter muitos desfalques aí. A gente pôde ver um Arrascaeta ontem que pediu para ser substituído e a gente sabe que quinta-feira que vem tem um jogo extremamente importante contra o Peñarol. De La Cruz ainda é dúvida também não vejo motivos de você forçar a barra. Caso ele não esteja 100%, eu acho que o foco total tem que ser no jogo contra o Peñarol, porque o Flamengo tem que fazer o resultado aqui no Maracanã, porque jogar lá no Uruguai vai ser difícil. A verdade é o seguinte, Fernando, o Campeonato Brasileiro para o Flamengo está se tornando a terceira opção. Eu não duvido nada o Tite botar uma equipe extremamente mesclada. Tudo bem, vai ter o Pulgar e o Varela, que foram reservas ontem, inclusive. O Varela acabou entrando ali porque foi, na verdade, obrigado, foi para o sacrifício, porque o Ayrton Lucas precisou ser substituído. Então, eu acredito numa equipe extremamente mesclada. Mas, mesmo sendo um time mesclado, a gente está falando de um clássico, o Flamengo tem que entrar com vontade de vencer. Não pode entrar com uma postura que teve contra o Corinthians, que tem sido uma postura muito normal no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não pode se dar o luxo de botar o Campeonato Brasileiro como terceira opção na temporada. E o lado do Vasco da Gama, Lucas Pedrosa? O Vasco não vai ter o João Vitor, né? O João Vitor está suspenso, na última partida tomou um cartão e aí o Vasco perdeu esse jogador que é muito importante. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o Vasco vai com a força máxima. O Coutinho volta? Então, essa é Na minha vez ele volta? Olha ele! Na minha vez ele volta? Na tua vez o Cristo faz assim, ó. Coutinho, calma! Olha o Cristo aqui, ó. Força, Coutinho! Olha essa Inclusive, parte física, Coutinho! uma informação legal sobre o Coutinho, a Inê, que é a esposa dele, até postou um Felipe Coutinho. Ele comprou uma máquina de mais de 150 mil reais para poder fazer recuperação durante a noite. Uma máquina que faz recuperação muscular, consegue também ajudar na recuperação de lesões e tudo mais. E o Coutinho tem dormido nessa máquina, quase que como super-herói, assim. Gente, é o Cristiano Ronaldo? É, tipo isso. Para justamente ele voltar o mais rápido possível. E ele se incomoda muito com essa situação de não estar ajudando o Vasco. Então, olha, Vini. Olha Eu aquela duvido máquina não. lá, Vene, que ele tá dormindo, o homem tá dormindo na máquina. Na minha vez o cara volta. Eu não duvido, não. Sai um monte Ainda bem de que não é tempo. na A minha vez. produção pode buscar aí até. Abre o Instagram da esposa do Coutinho, que dá pra mostrar no telão aí essa máquina. Na minha Eu vez acho o que é cara vai Ainê querer o fazer nome dela, baile. não é? É, a Inê. É
É uma Já máquina, dei. se eu não me engano, é hiperbárica. É isso mesmo. Agora, isso aí. por outro lado... É só 150 mil. Gente, eu não tenho esse dinheiro não, tá? Eu E nem falei tenho essa mais máquina. de 150 Mas eu acho que é um mil. pouquinho mais. Essa máquina E ele é bem tirou do cara. bolso dele, tá? Eu quero palpite. Porra, o cara tá com dinheiro. Tu não viu que ele comprou metade de búzios, não? O parcelou foi à vista. Ô, Vene, tá em Nárnia, Vene? Tá em Nárnia? Sabe quanto custa um rodízio japonês pra você? É a máquina hiperbárica. O ONU é pra só ele. uma das 10 maiores transferências Olha da eu história do fazendo futebol. conta aqui, ó, dia 13, ai meu Deus, tem que pagar aí, que o cara comprou na máquina. Por outro lado, brincadeiras à parte, o Flamengo vai ter à disposição o Alexandre e o Gonzalo Plata, né? Os dois reforços aí que estão inscritos. Inclusive o Alexandre pode ser titular, né? Porque o Ayrton Lucas, se eu não me engano, ele tá suspenso e não tem outro jogador para essa posição. O Alcaraz, expulso contra o Corinthians, não pode entrar em campo. Que bom. Ó, que bom, porque ele fez uma fumaça quando ele entrou lá em Itaquera. Você viu, Pedrosa? Eu falei, e qual os jogadores que esses homens compram, né? Ele já entrou, quase que ele fez Meu gol. Deus do céu. Ô, Vene, quanto que vai ser esse jogo aí? O que, Flamengo e Vasco? É, ele mesmo. 1-1. Pô, eu ia falar 1-1, tá? Vai, Pedrosa. Se eu não confiar no Vasco agora, eu Quem não vai confio confiar? nunca mais, né? Não, e quem vai confiar? Ó, Vene? Exatamente. Tem que ser você. Vai, pode falar, No Pedrosa. off eu te falo quanto é que vai ser. Aqui é 1-1. Vene. Ó, eu vou te encorajar. É isso aí, Pedrosa. Tem que ter confiança, orgulho do seu time, Pô, o vai. Coutinho dormindo na máquina e você não É vai botar isso. confiança? 2-1 Gigante da Colina. Ih, ó o corte! Produção, ó o corte. Ó, não fica nervoso, não. Ah lá, cara de Overhead, microfone e tudo. Foi cheio de pré-treino. Eu acho que vai ser 1-1 também. Ele tomou outro pré-treino tem mais tarde hoje. Porque tem Rock in Rio hoje. Bota mano. aqui na marceneiro tela. ainda. Cadê? Cartório, cara. Cartório. Achou? Não achou ainda? Ah, daqui a pouco a gente vai mostrar a máquina. Vai pro lá, Rock in Rio, caríssima. Vene? Ah, quem viver Não, verá. ele vai dormir na máquina hoje do Coutinho. O Flamengo já tem uma novidade garantida para o clássico contra o Vasco neste domingo. Alex Sandro fará sua estreia como titular na lateral esquerda, substituindo Ayrton Lucas, que está suspenso por conta do acúmulo de cartões amarelos. O lateral chega como reforço após passagem pela Itália e já será utilizado por Tite para cobrir a ausência no setor defensivo. Outro desfalque confirmado é o meia uruguaio de La Cruz, que ainda não está pronto para voltar aos gramados. No treino desta sexta-feira, ele realizou atividades separadas com o departamento de fisioterapia, afastando qualquer possibilidade de participação no confronto. Por outro lado, Arrascaeta, que sentiu um incômodo na perna direita durante a vitória por 1-0 sobre o Bahia, parece não ser motivo de preocupação. Mesmo com sinais de desconforto, o jogador segue à disposição, e se Tite considerar que ele está em boas condições físicas, deverá ser escalado para o clássico. Até o momento, a provável formação do Flamengo inclui Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro formando a defesa, Eric Pulgar, Léo Ortiz, Gerson e Arrascaeta no meio-campo, e o ataque com Bruno Henrique e Luiz Araújo. A confirmação final do time titular acontecerá no treino de sábado, quando Tite definirá os 11 que entrarão em campo.